Olá, mulheres! Sejam todas bem-vindas ao sexto episódio do Elas Podem. Um episódio feito para vocês, com vocês e por vocês. Eu sou a professora Patrícia Quitero e sou publicitária, sou mestre em cultura visual, adoro as histórias de mulheres e estou aqui com a minha companheira Giovana Lissa. Apresente-se, meu amor. Oi, pessoal, meu nome é Giovana Lissa, eu sou estudante de jornalismo, sou atriz e uma criatura curiosa, sempre quero aprender coisas novas e essa oportunidade de estar numa mesa feminina com tantas mulheres inteligentes, de trabalhar com a Patrícia diariamente é o que eu mais gosto. Conversar, né, gente? Estar perto de gente, trocar de forma espontânea e é isso que a gente veio fazer aqui. Espero que você se sinta muito à vontade nessa mesa e faça parte dela. Elas Podem é um espaço de construção de ideias, de protagonismo feminino, não é verdade, É Giovana? verdade. E esse episódio é um episódio super especial, porque o nosso projeto agora ganha uma extensão. Este é o episódio Bússola do Elas Podem. A gente vai direcionar o nosso foco para a educação. E uma outra coisa que eu amo, que faz muita parte da minha vida também, que é a arte. Não é mesmo, Patrícia? É verdade. A gente acredita que por meio do conhecimento é que a gente consegue construir um grande futuro, não é verdade? Romper barreira, ocupar novos espaços. E é por isso que estamos aqui hoje, né, com uma conversa maravilhosa, com duas convidadas incríveis, né, da área da educação. Na verdade, são duas educadoras que acreditam no poder da arte como linguagem, não é verdade? E principalmente arte como transformação e inclusão. Então, eu vou falar agora sobre a nossa primeira convidada, maravilhosa, a multitalentosa Rafaela Delgado, que é atriz, professora de teatro, ela é apresentadora, influenciadora digital e ativista da inclusão. Ela tem um trabalho no teatro, no cinema e na televisão, né? E também faz publicidade, que eu estou sabendo, hein? Quero conversar tudo sobre isso. Ela também é fundadora de um projeto chamado Teatro para Todos, né? E o objetivo desse projeto é promover a expressão artística de pessoas com e sem deficiência. Olha que incrível, Giovana, maravilhoso esse projeto, né? Maravilhoso. E eu acho que esse episódio, se vocês por acaso verem lágrimas além de sorrisos, fiquem tranquilos, porque eu tenho certeza que eu vou me emocionar. Nossa segunda convidada do episódio Arte e Educação, o meu lugar no mundo, que abre essa série bússola, é minha professora. Eu tô sempre aqui falando de professores, mas essa professora é, assim, fantástica. Waidle Silva, minha professora do ensino médio, trabalha com educação. Desde que se entende por gente, ela diz assim, antes de eu ser professora, eu sou leitora. E eu acredito muito, porque além de ler livros, de ler novas tecnologias, a gente aprende a ler o mundo com pessoas que acreditam na gente, que mostram que você pode sim fazer o que você quiser, que você pode ter sucesso em várias áreas. E é um privilégio estar aqui. A Waidle é graduada em letras, mestra em tecnologia na educação e especialista em linguística aplicada. Iniciou seu trabalho de educação no EJA, Educação para Jovens Adultos, em Pernambuco, e agora está, assim, há 20 e poucos anos aqui em Goiânia. Então, que coisa boa que ela veio para nossa terra, né, para a gente conhecer ela e seu trabalho maravilhoso. E ela também tem um projeto lindo que eu tive o privilégio de participar, nosso Literarte, Aprendência. E ali o objetivo é unir a literatura, a linguagem, a diversas formas artísticas e explorar o potencial de todos os alunos, entendendo que cada um tem muito a mostrar, tem muito a construir. É um prazer te receber aqui, muito professora. Obrigada, a honra toda minha. Eu queria também agradecer a presença tanto da Rafaela quanto da Waidle, porque são duas mulheres incríveis, duas professoras e duas arte educadoras, né? Isso como mesmo. a Giovana falou, esse episódio Bússola, ele serve justamente para nortear, né? É uma série que a gente está iniciando hoje, né? É o primeiro episódio Bússola do Elas Podem, né? E eu fico muito feliz de estar recebendo duas pessoas tão incríveis e dois exemplos de mulheres que rompem estereótipos, que ampliam vozes, né?
e que mostram que representatividade importa. Não é verdade? Rafa, eu quero desejar para você sim, um episódio maravilhoso e eu quero saber tudo que você está fazendo. Com certeza. Tá bom? Então seja muito bem-vinda ao Elas Podem também, tá bom, Rafa? Muito obrigada por me chamar, essa oportunidade incrível. Então tá bom. Então vamos lá. E vamos começar, né? Vamos dar start nesse momento, que eu tava assim, ó, friozinho na barriga, gente. A Rafa me entende, porque quem é do teatro, antes de ter o espetáculo, troca os 3 sinais. O frio na barriga toma conta, mas na hora que a gente chega lá e se apresenta e entrega e conecta, é tão bom, né, Rafa? E eu quero me conectar com você hoje, com a sua história, com a história da professora Widely. Sempre me reconectar, porque eu tô conectada aqui e não solto mais não, tá? Então, o que a gente quer saber, assim, foi qual o primeiro contato de vocês? Como vocês começaram a ter contato com arte e com educação? Que papel a arte e a educação ocupa na vida de vocês duas? E aí, Rafa, você e eu, vamos nós duas aí, hein? Olha só, na minha vida começou, assim, acho que antes mesmo de eu nascer. Toda a minha família é uma família de artistas, né? Meu pai, apesar de nós não termos muito contato hoje, mas foi presente na minha infância, era músico, né? O pai dele também era, então o universo que a gente fazia parte de igrejas, era muito universo de orquestra, né? Meu pai tocava todos os instrumentos, minha mãe canta, então minha família tem um coral, eu tenho 2 tios que cantam também, minha mãe é professora de literatura, né? De linguagens, então... livro, literatura. Eu, desde pichotinha, fazia parte de peças teatrais, né, na igreja. Então, era uma coisa muito, né, familiar. E isso foi me encantando, me apaixonando, porque nós somos seres que necessitamos de arte, né? Como a gente respira. E eu gosto muito de uma frase do Leonardo da Vinci, que ele diz que a arte diz o indizível, né? Explica o inexplicável, né? E traduz o intraduzível. Ou seja, e nós, humanos, nos comunicamos, nós temos a necessidade. Só o ser humano pode produzir arte. Então, essa coisa da arte veio desde a minha infância, até antes de eu nascer. E eu fui me apaixonando por isso. E, de repente, sou eu, professora de linguagens, de literatura, e transmitindo essa partilha, né? Porque é partilha. Eu costumo dizer que eu não ensino literatura, né? Eu vivo literatura. Como uma né? missão, né? Eu impregno, né? Eu entro dentro dela como uma prática social. Eu acho que a Rafa também pode exemplificar um pouquinho disso, né? Posso. E aí, Rafa, fala pra gente como começou a sua relação com o teatro, com as artes, de onde vem essa inspiração? Então, foi quando, assim, a minha mãe decidiu por mim, né? Que ela nem perguntava pra mim. Mas ela sabia que você gostava, né? Ela já sabia. Não, eu não gostava. Porque Mesmo? a gente, quando ela falou que vamos fazer brigadeiro. Então tá, vamos fazer brigadeiro. Aí eu comecei a fazer brigadeiro, né? Tá? Eu falei assim, mãe, olha, não gosto, meu braço tá doendo, eu vou na sala, eu vou ver o Chaves quando você faz aí. Aí meu irmão, né, mais velho, Bruno, chegou todo felizão, falando assim, Maninha, oi, chegou em encomenda. Eu por Fafa. Eu não gostava de fazer doce. E aí, quando tava eu, né, com meus pais no shopping, a gente viu a moça, né, no programa Belíssima, a Pelinha, perguntou pra minha mãe, né, se eu queria ser repórter, fazer um teste. Aí eu fui fazer esse teste, eu acabei passando, né, e minha mãe falou assim pro meu pai, nossa, Rafaela nasceu com o microfone na mão. Não, eu vou explicar por quê, né? Porque eu falo muito, eu não paro de falar um minuto. Olha, Rafa, você tá falando isso e eu tô lembrando que quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu também fui descoberta por uma... eu fui descoberta dentro da loja americana, com a mão cheia de doce. Nossa. E aí, uma moça, eu me lembro, eu era pequena, estava do lado da minha mãe, e eu pegando doce, sempre fui muito gulosa, e eu pegando doces, e ela falava assim, nossa, mas a sua filha é tão linda, ela não quer fazer propaganda, não? E aí, a minha mãe falou, mas ela gosta muito de doce, né? Aí ela falou, não tem problema, ela é muito bonitinha. E é assim que eu comecei a fazer propaganda. Então, quando eu era mais jovem, eu fazia propaganda. Revelações! Olha só! Revelações abertas! Engraçado, essa
essa memória é uma memória assim tão antiga que quando ela falou sobre o shopping... Veio agora, né? Veio agora à tona essa revelação. E eu não me boa. lembrava dessa memória. Os Mas pais que bom, sempre você vê ficam de que olho. sempre tem alguém, né? Algum Que headhunter resgata. que te acha no meio de um Isso, shopping, de uma é. loja americana, É. alguma coisa Ou assim. Ou vai no Cacau Show. Já pensou? Coisa boa. Mas que coisa boa. Então é assim que começou, né? Então foi através de um convite. Que legal. Então, quer dizer que além de ser atriz, você também já foi repórter, que é o que eu quero ser um dia também. Ó, Como é que foi lá no programa da Belinha? Ah, foi incrível, né? Foi uma experiência muito legal. Quando eu fazia repórter, a gente falava, como estava chegando já o Natal, aí a gente falou sobre esse tema. E eu perguntava para os inspetores, sei lá, que ficam cuidando dos brinquedos, das crianças, perguntava, como que é Natal para vocês? E como que é cuidar de uma criança? E eles foram explicando, né? Aí foi assim, aí eu também entrevistei o Papai Noel, perguntei pra ele. Perguntei pra ele, como tá a Mamãe Noel? Como estão os doentes? Como dar presentes pras crianças? E foi isso. Você fez toda a investigação de uma jornalista. Sim, pro Papai Noel. Perguntei para algumas pessoas que ficam no shopping passeando com as crianças. Perguntei para os pais. Perguntei para as crianças menores também, né? E eu fui seguindo. Eu não paro de falar um minuto. Fala coisa boa. Isso mesmo. certo. E aí você passou por formações em diferentes cidades, né? Sim, já. E depois você já começou a trabalhar tanto aqui em Goiânia, em São Paulo, no Rio, e todas essas formações que você teve, né, Rafa, Sim, acabaram contribuindo para a sua evolução artística, não é? sim. A artista que você é hoje. Fala um pouquinho dessa sua vivência como artista. Então, eu viajo sempre com a minha mãe para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e tinha muitos trabalhos lá que me chamavam, né? E eu fazia muitos cursos lá também, a gente pegava ônibus 9 horas da noite. Nossa, tudo é longe, né? Não, tudo longe, tudo longe. A gente pegava o ônibus, a gente ia, pegava, a gente chegava lá em São Paulo já, né? Uns 9 horas da manhã. Não, a gente chegava lá, eu me arrumava lá, escovava meus dentes, penteava meu Arrumava cabelo. tudo. A minha mãe ficava lá com os pais e eu lá no curso, lá fazendo cursos. Não, é muito legal com vários diretores muito bacanas. Que bacana, É né? muita dedicação, né? Dedicação, foco, determinada, disciplina. Que as pessoas às vezes pensam que é fácil ser ator, mas não é. Tem uma preparação. Não. A gente pode errar várias vezes e lá a gente aprende muitas vezes. Como diz meu pai e minha mãe, né? Meus pais, errando que a gente aprende, né? É uma Verdade. lição de vida isso. Verdade. Uhum. E no teatro a gente faz muito isso, repetir, repetir. Porque quanto mais a gente faz, melhor a gente Internaliza, né? Exatamente. fica. Vai ficando natural. Mas Isso. até lá a gente... ó. Isso. É verdade. E eu fiquei sabendo que você gosta de Paulo Freire, é verdade? Sem dúvida, é uma das minhas referências, né? Suas referências, né? É uma Sua das... inspiração. Sim, porque o Paulo Freire, ele é precursor, né, e de alguns conceitos que são, assim, base para a educação. É a questão de educar com protagonismo, né, do estudante. Esse estudante, ele é o protagonista, ele não é só o receptor desse conhecimento. Então, quando a gente pensa em literatura, a gente não pensa em estudar a literatura conhecendo o autor apenas. Eu tenho que internalizar nesse indivíduo que está ali contemplando, degustando a literatura, que ele também pode produzir literatura, né? Então, essa é um paradigma que a gente tem que romper na educação. O aluno, ele tem que ser visto como o protagonista, o estudante. Paulo Freire traz muito isso, né? E Da ensinar com pedagogia através afeto, do né? amor, né? Através se eternizar nesse aluno, que eu acho que é muito importante. Eu gosto muito de uma das frases do Paulo Freire, que para mim é realmente um foco, né? Antes de ler as palavras, ensine a ler o mundo. Então, esse processo de
o indivíduo entender que ele está dentro de uma sociedade, que ele não é só consumidor daquele conhecimento, ele é produtor dele, ele pode fazer a diferença no mundo, mudar o mundo. Nós podemos sim mudar, a gente tem que acreditar nisso. E as artes são um instrumento para isso, né? E a sala de aula é um replicador de artes. Artes é linguagem, né, que a gente utiliza o tempo inteiro. A importância da consciência crítica, né? Totalmente, da educação, né? Da educação para a libertação, né? Do combate à opressão dentro de um instrumento que vai cercear a liberdade daquele indivíduo de se expressar. Né? Então, assim, a gente tem, Paulo Freire é uma das grandes referências e outras, né, referências que nos ensinam o tempo inteiro. Eu costumo dizer que minha mãe é a minha primeira referência como educadora, né, Ana José, e a partir dela eu fui vendo práticas, né? Eu tenho hoje uma mulher que eu acho que é fantástica também, aqui da UFG, né? Ela traz essa coisa da didática da sensibilidade, ela é fantástica, né? Doutora aqui na UFG, ela traz essa ideia, né? A Cristina, ela traz essa ideia de que é preciso compreender, né, o sensível e aprender a partir disso, né? Então, são muitas referências. Rubem Alves é uma outra referência que eu acho que é importantíssimo, né? Quando ele fala que a gente se eterniza nos nossos, né, estudantes e a gente se reparte, a gente se multiplica, não é? E a gente faz a diferença no mundo, eu acredito muito nisso. Né? Todos os dias, a minha sala de aula, onde eu estiver, como educadora, é mais uma oportunidade para tornar o mundo melhor, né? Eu também, como educadora, eu tenho essa mesma percepção, né? A cada dia a gente se torna melhor. Isso. E a gente mais aprende do que ensina, né? Muito, muito. Cora Coralina fala Cora Coralina que fala isso. Feliz é aquele que aprende o que ensina. Ai, gente, até gostei dessa frase. Depois eu quero essa frase, hein? Vou te passar. É a nossa Cora maravilhosa, né? Daqui de Goiás. Coisa boa. Gente, essa sintonia, elas falaram juntas. Foi. As professoras se encontrando, eu tô no melhor dos mundos. E a professora Widley falou sobre fazer, esperar a transformação, mas com atitudes. Uhum. E aí me vem uma palavra, que ela cria palavras e isso fica em mim. Uhum. A gente olha de um jeito diferente. Ela fala da palavra esperançar. Que você ter esperança não é só você ter fé que as coisas vão mudar, é você fazer parte da mudança que você quer ver. Uhum. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco dessa palavra e como você está aplicando essa mudança que você quer ver no mundo através do seu trabalho com o projeto Literarte, que está aí há 20 anos fazendo história e se construindo com várias mãos, né? Sim. O projeto Literarte, ele vem a partir da leitura, né? Nós, como educadores, temos uma obrigação, viu? Acho que esse deveria ser o foco da educação brasileira, né? E assim nós teríamos mais transformações sociais. Produzir leitores competentes, atuantes, cidadãos, né? A leitura, ela realmente é um instrumento poderoso, né, para a educação. E seja leitura de ficção, seja leitura realística, tá? Seja leitura de fantasia, né? Desde um mangá a uma obra clássica, um romance clássico de Machado de Assis, ou uma obra contemporânea de uma distopia, ela está impregnada de relações humanas, de tipos humanos, de pessoas, de indivíduos, de práticas. Então, o Literarte é exatamente isso. É como eu parto de um livro sempre com um eixo temático, um tema, que é uma situação-problema, né? Que vai ser discutido com esse aluno que leu, com essa aluna que leu, vai colocar em prática através de uma roda de conversas, que é uma roda de leitura, são passos. Sim, eles trocam informações sobre a leitura, a visão deles, a opinião deles, a perspectiva deles. E aí, depois dessa roda de leitura, a gente prepara sempre um debate, uma manifestação artística, uma produção autoral, uma intervenção social, por exemplo. O livro, quando a gente lê O Quarto Despejo, essa palavra esperançar veio de um projeto da leitura do Quarto Despejo, em que a gente pensou que, olha, não dá para a gente só ler sobre a ausência de igualdade social, sobre fome, sobre miséria. A gente tem que dar leitura para a ação. A gente precisa agir.
Então, houve um movimento entre os estudantes de doação, né, de alimentos, arrecadação. Nós tivemos arrecadação de geladeiras, sofás, em que a gente fez uma parceria com um projeto, né, da Laura Caetana, que era muito bem, assim... o projeto que Arlinda foi Maria. E a Arlinda Maria, que você fez parte, que a gente, então... Aí, dessa leitura, a gente teve isso. E a gente teve, você lembra, né? Eu lembro. A produção de As Enxadas, uma adaptação que eu fiz do Bernardo Ellis, em que ela era uma das atrizes, né? Quando era nossa... Que chique! E assim, nós conseguimos Legal, um patrocínio que levamos, assim, um grupo de jovens do projeto Arlinda Maria, de adultos e idosos, pela primeira vez ao teatro. Crianças que nunca tinham ido ao Isso. teatro. O Colégio Fractal disponibilizou os ingressos. Né, nós tivemos tradução com Libras, né, de todo o teatro, Enxadas. Então, assim, é um trabalho coletivo de múltiplas mãos. Então, esses alunos, eles iam apresentar à noite. Olha essa coisa maravilhosa. Você lembra, Giovana? Sim. Que à tarde esses meninos chegaram, essas pessoas chegaram lá e foram acolhidas. A gente trabalhou com lanche, a gente cantou, a gente dançou. Ou seja, a gente ia fazer uma apresentação, mas a gente produziu arte. Ou seja, da leitura, a gente foi para a ação. Então, só foi possível isso porque eles se sensibilizaram, porque eles se colocaram no lugar de Carolina Maria de Jesus, que dizia que até o feijão e o arroz a abandonaram. Eu até me emociono com isso, né? Porque a leitura tem esse poder de nos transformar e nós transformarmos o mundo que nos cerca. Né? Então, é isso. Eu acredito nisso. Ai, que coisa linda. Boa. É a educação como ferramenta de transformação, né? Sim. E, sobretudo, a arte, né? Quando a arte em execução, a execução da arte, né? Não apenas dentro do seu formato, mas extrapolando esse formato, né? Sim. Que é o que a gente chama de cross-mídia na Sim, publicidade, sim, né? sim. Que é dando outros formatos e outras bordas, e isso acaba transbordando dentro de novos projetos. E dando né? sentido à vida, E né? dando sentido, porque eu acho que o que seria um livro se ele fosse só apenas um livro? Né? Ele tem que ser muito mais do que isso. Ele tem que ser o ponto de partida de algo muito maior. Eu gosto muito de ler, tenho vários livros em casa. Que coisa boa! E Isso que é tipo tão de bom, leitura né? você gosta mais? Eu gosto de tudo. Então somos duas. Mas tem um livro, eu acho que vai se interessar. Porque tem um livro que chama Tudo por um Popstar, da Thalita Rebouças. Thalita Rebouças é maravilhosa, autora brasileira. Trabalhei já muitos livros dela com os nossos alunos. Nossa, uma vez minha mãe comprou pra mim esse livro e eu e ela começamos a ler. Aí eu gosto, assim, eu leio mesmo, assim, por diversão, sabe? Isso. E aí eu falei, mãe, vamos ler juntas? Você vai gostar da Paula Pimenta também, a autora Sério? brasileira maravilhosa. Nossa, olha só, a gente tem aqui ela falando sobre a Thalita Rebouças, né? Sim. Uma coisa que as escolas elas têm que quebrar, essa visão de que literatura cabe numa caixa e numa caixinha, né? Que literatura é só aquela literatura canônica. Nós temos que romper com isso, tá certo? A literatura é aquela que faz ler, aquela que vai, né, te ensinar, te fazer sentir, Te conecta, te emocionar. né? Identifica. Dá um nó no estômago, dá um preso na garganta, porque às vezes a literatura ela incomoda. Será que eu vou gostar de ler uma coisa, por exemplo, que vai falar sobre desigualdade, sobre violência contra a mulher? Não, mas é importante, é necessária, né? E olha, ela tá falando aqui da Thalita, que às vezes as escolas, elas ignoram. Por quê? Porque não faz parte de um cânone da literatura. E os jovens estão lendo, viu, gente? Lendo outras coisas, e até chegar num clássico, né? Chegar no clássico. Mas isso é típico da nossa Rafa, né? Porque a verdade é que ela é uma grande ativista da inclusão. Sim. É uma grande ativista da inclusão e da visibilidade de pessoas com síndrome de Down, não é verdade? Sim. E fala para mim como é que é ser inspiração para tantas pessoas. Nossa! Você se sente essa inspiração? Assim, você gosta? Emocionada. Eu gosto quando... Quando as pessoas chegam, reconhecem. Exatamente, sabe aquele
frio assim na barriga. Porque, na Nossa. verdade, ela tem muitas produções, né? Então, eu te acompanho no Instagram. Ela me acompanha no Instagram, ela vê no tudo. TikTok. Eu comecei a te tudo, acompanhar né? também. A Giovana me indicou, eu já tô Não é? Ó, você acompanhando. pode me acompanhar Já tô- E já quero fazer convite pra ir lá na escola, viu? Lá no Não é? Fractal. Eu e minha mãe vamos sim, com certeza. Já fala o nome dela. Fechado. Arrasou. O Instagram é Rafaela Delgado Oficial? Não, é Rafa Delgado Oficial. Rafa Delgado Oficial. Então, todo mundo vamos seguir. Vamos seguir. Ó, me seguem, pessoal. Seguir. Rafa Delgado Oficial. E também seguir o Instagram Aprendência. A Pedência Oficial. Gente, tudo que é oficial. Entendeu? Somos iguais, hein? Isso, tamo junto. Tá certo. E você acredita realmente que o audiovisual brasileiro ele precisa dar mais representatividade aos portadores, às pessoas síndrome de Down? Com certeza. Com certeza. As pessoas os diretores têm que acreditar na gente, né? Que a gente é capazes de tudo, que a gente consegue decorar os nossos textos, vestir na personagem. E isso é importante, né? É importante não jogar no perfil. Ter mais oportunidades pra gente, para eles ficarem na telas, para eles se verem no cinema, na TV. Pra que ter que jogar no perfil, gente? Se eles conseguem tudo, se eu consigo, que eu decoro meus textos, que eu sei ler, Ser várias ser várias versões, assim, eles podem ter mais oportunidades. E tem muito talento aí que não está sendo visualizado, Exatamente. né? A questão da inclusão é uma questão de direito. E eu acho que a não presença é favor. online da Rafa, Abriu ela quebra portas. estereótipos. E isso é muito legal, porque ela fala de uma maneira muito aberta, muito humana. E divertida. E isso é legal. Extrovertida. Extrovertida. A Rafa falou uma coisa que me chamou a atenção, quando ela falou que, assim, os diretores têm que entender, né, Sim. que nós podemos fazer, que nós Consegue, conseguimos né? fazer. Ou seja, me lembrou uma frase do Breno Viola, que é síndrome de Down, né? Foi o primeiro campeão de judô mundial, né? Então, assim, eu trabalho ele em sala de aula quando eu trabalho com inclusão, porque eu também sou, né? Eu sou mãe de uma criança, hoje uma adolescente, eu falo que criança nada, né? 16 anos. 16 anos é adolescente. Meu filhote tem paralisia cerebral, né? Tetraplegia. Então, essa coisa da inclusão, ela faz parte da minha vida também, né? A gente sente na pele a necessidade de ser, né, indivíduo que se olhe para a pessoa dentro das suas capacidades. Ele dizia assim, o Breno Viola, olha, não somos nós que não somos capazes, não somos nós que não estamos preparados para sermos incluídos. É a sociedade que precisa se preparar para essa inclusão. Exatamente. Então, e ter mais oportunidades exato, para eles, né? Exato. Se estarem nas telas, assim. Em todos os campos, né? Em até todos os campos. comerciais, propagandas, porque se eu consigo, eles também podem. Eles são capazes de tudo, conseguem fazer tudo. É só eles acreditar neles. E isso é o seu trabalho, né, como professora, não é verdade? Sim. Lá no seu curso, lá. Me conta um pouquinho do Nossa, seu que projeto. A gente quer saber tudo. A gente quer saber tudo. Conta lá. Então, agora você é professora de arte. Exatamente. Bom, essa parte, Patrícia e Giovana, ainda dói um pouco, porque foi assim, muito triste. A minha mãe ficou internada, né? E eu fiquei assim, muito. Desculpa que ainda dói em mim, hein? Sim. Não. Fiquei muito parada. Aí não tinha trabalho muito fixo, né? Aqui em Goiânia. E eu viajei com minha mãe para São Paulo, Rio de Janeiro. E. Foi difícil, né, Rafa? Sim. E a ideia do projeto? A ideia do projeto foi. Foi legal. Eu posso falar legal.
Quando não tinha trabalho fixo aqui em Goiânia, quando minha mãe voltou pra casa, a gente decidiu ter trabalho aqui, né? Uhum. Como teatro. A ideia é ter mais ter ideia, assim, Ter pessoas. espaço. Ter espaço com pessoas com síndrome de Down. Como fala teatro para todos, é para todos. Pode entrar pessoas autistas, síndrome de Down, cadeirantes, TDAH. E é uma experiência, que eu posso dizer, incrível, muito legal. E as aulas são semanais? São assim, tem 4 turmas, né? 4? Olha que galera! Olha Tem que turma bacana! eu vou assim, por ordem. Uma de quinta, uma de sexta, uma de... de Quarta, que é hoje. De segunda. Nossa, tá um curso assim, com vários horários, porque tem muita gente que procura. Tem gente que liga, às vezes, pra minha mãe, né? E às vezes liga pra mim. Como minha mãe trabalha mais como pedagógicas, né? E eu trabalho... Já diretamente. Na parte da arte mesmo, de ensinar. Teatriz. Aí eu ensino eles como projetar a voz. Nossa. Como o corpo, a expressão do rosto, ser mais segurança no palco, como tá no palco. Eu trabalho essas partes assim. Mas a minha mãe, ela trabalha mais atividades pedagógicas. Tipo as brincadeiras. Aí, como não entendo muitas coisas, ela vai me ensinando cada vez mais. É complementar, né? Vocês se unem para fazer esse projeto. Sim, eu e minha mãe... né? Exatamente, eu e minha mãe somos melhores amigas. São parceiras, né? E isso e é engraçado e interessante dizer, né, que esse é o papel da mulher, né, Wiley? Por mais que a gente fale assim que a gente sabe que a rede de apoio ela é importante e assim, eu acompanho de certa forma a vida da Rafa, né? Eu sei que o pai dela é muito presente, os irmãos muito presentes, além da mãe, mas a gente sabe minha que avó. a avó, Olha a avó famosa. Então, mas mesmo assim a gente sabe que esse protagonismo feminino ele é fundamental. Né? Principalmente da mãe, né? O papel da mãe, da E mulher. tá chegando o Dia das Mães, né, gente? E de assim, esse papel de cuidado, né, é muito ligado à mulher. Né? Então, eu gosto muito de me apresentar, quando vou me apresentar, eu falo assim, olha, eu sou neta de Maria José, filha de Ana José, sobrinha de Gelda José, né? Olha, cheio de José sobrinha de Lóis José, tia de Maria Alice, né? Cunhada de Adriana Rodrigues, cunhada de Aiene Rodrigues, de Alice, ou seja, sou professora de muitas mulheres, né? Sou amiga de outras tantas mulheres, então, nós, mulheres, conquistamos muito, né? Mas é inegável o tanto que nós ainda temos que lutar pelo nosso espaço. Quando eu cheguei em Goiânia, né, há mais de 20 anos atrás, eu tive que quebrar uma série de estereótipos, né? Ser nordestina, aqui no Centro-Oeste, né? Ser uma mulher, uma professora, trazer um projeto de literatura totalmente diferente, que trabalha com debate regrado, que não ignora a oralidade, que traz o teatro para dentro de sala de aula, a música. Essa semana nós estamos produzindo música com os nossos alunos, Giovana. Né? Então, assim, vejam que o processo de quebrar, né, toda uma estrutura enraigada de ensino, de educação, para uma mulher nordestina, isso, gente, foi um divisor de águas. Quando eu cheguei... E o ambiente que eu fui trabalhar de ensino médio, né, um ambiente de supremacia masculina. Tá certo? Você na publicidade, né, deve vivenciar isso também. Todas as áreas. Todas as áreas. Então, assim, os espaços, nós somos a maioria na população, mas nós ainda estamos, né, em menores espaços de liderança. Então, isso na política, isso em todas as instâncias. Todas as áreas. A gente comentou das mesas masculinas. Isso. E por isso a gente
pensa aqui em criar mesas femininas para mostrar que em todas as áreas a gente tem mulheres Eu fiquei potentes, encantada com mulheres elas podem, poderosas. viu? Poderosas. A ideia é essa, justamente criar mesas femininas, Uhum. justamente para combater ou para tentar diluir de alguma forma essa relação e mostrar que elas podem, nós podemos. Isso. E na o que a verdade. sociedade não entende é que ninguém está sendo uma defensora de uma supremacia feminina. Não. Na verdade, é uma identidade, uma cultura, né? E algo igualitário, Isso, né? E elas isso, é podem ser mais equidade. carismáticas, né? Equidade, Isso mesmo. equidade, né, É. Rafa? Porque, assim, essa coisa da gente ter a inclusão, se a gente pudesse dizer, olha, um dos grupos mais excluídos ao longo da história da humanidade foram mulheres. É. Nossa, uma vez. E é o que tem mais resistência a dar espaço, viu? Nossa, uma vez, a minha mãe, ela estava no hospital e viu uma mulher, não uma mulher, né? Uma senhora que tem síndrome de Down. Uhum. Nossa, a minha mãe falou para mim que ela é bem articulada, ela fala Isso. super bem. Ai. Isso para mim já é interessante, porque ela, que é uma senhora que tem síndrome de Down, né? Ela consegue tudo. Ela vai nos lugares sozinha, Sim. como a gente vai, né? Na minha vida, é igual todos vocês. É Isso, lógico. E isso. você tem autonomia, né, Isso. Rafa? A Rafa namora, que eu Não, sei. não Não tá mais. namorando. Não mais, mas já namorou. que Já eu namorou. sei. Deus! Mas já namorou que eu sei. Não, mas aí tem mais pretendentes. Tem pretendentes, Tem, muito tem. bem. Lógico que Arrasou. tem. Uma Pra mulher escolher. maravilhosa Isso. São seus olhos. Tá. Depois você me conta tudo, tá? Quero saber de todos os detalhes E no off. Você No falou, off. Rafa, o tanto que é importante tirar esses estereótipos, Isso. essas coisas que falam, que limitam, que na verdade não existe, né? Que você pode fazer várias coisas, você pode escolher uma profissão, você escolheu ser atriz. E qualquer coisa que você sonhar, você pode fazer. É isso que você ensina para os seus alunos, né, Rafa? Sim, cada um tem seu próprio talento. Por exemplo, a Patrícia, ela é educação, trabalha com educação e professora. A minha mãe é psicopedagoga e é professora. Meu pai é corretor e professor de matemática. Ele trabalha com pessoas que têm dificuldades de matemática, Que como aprende. eu, no caso, né? Eu Aí, E eu também. então, cada um tem É as suas verdade. habilidades. Isso. Cada um que Deus fez tem seu próprio dom. A gente não consegue, a gente não nasce sabendo. Isso. A gente Desenvolve, vai, né? exatamente, vai, aprende com isso, estuda. Somos eternos aprendizes, como dizia Uhum. Gonzaguinha, né? E você também faz palestras, né? Faço. Businesswoman, Ela é mulher de multi, né? negócios, uma mulher Não comunicadora. Empreendedora. Que arrasa. E muito bom, né? E aí é muito importante. E aí, o que você fala nas suas palestras? Quais os temas que você mais aborda? Conte-nos O que tudo. você gosta de abordar, além dessa mensagem positiva, de positividade que você passa sempre pra gente? Então, nas palestras que eu faço junto com a minha mãe ali, a gente fala sobre preconceitos, a inclusão. E mostra com o seu exemplo, né, que você pode realmente sonhar, né, Rafa? E na verdade, ia falar uma outra palavra, que é ter Possibilidades? isso, possibilidades, né? Que a gente tá E abrir caminhos, né? abrir caminhos também, uma possibilidade assim que a gente tá lá dando palestra falando sobre inclusão, preconceitos, que não é nesse mundo não existe preconceito, né? Lutar contra esse Contra preconceito. isso. Lutar também sobre o capacitismo também a gente fala. Isso é muito importante. Uhum. Isso é muito importante. Pra que ter capacitismo? Pra que ter preconceituoso? Que isso, Para gente? com isso, gente. O que é É. isso? Realmente. Mas eu acho que quanto mais a gente falar, é a importância do falar, né? E Sim, aí, como comunicadora, do debater, como publicitária, jornalista, eu acho que. E são
através de momentos como esse, como essa mesa, esse momento de partilha, que a gente pode falar para as pessoas, para as mulheres que estão nos assistindo, que realmente a gente pode tudo, né? As A mulheres gente podem. pode, a gente consegue, Patrícia. Olha só. Exatamente. Essa é uma mulher E que pode. Não é? E é Decidida. importante, a gente tem que Isso. ser inspiração, né? Então, assim, eu vejo tanto a Wisely quanto a Rafa como grandes mulheres educadoras e inspiradoras, né? Como assim como eu me sinto também, como eu tenho certeza que Giovana também se sente. E eu acho que o nosso papel é esse, né? É passar, é transmitir isso para as pessoas, que essa capacidade, não é verdade? É verdade. E nesse mundo a gente descobre como a comunicação, a gente está aqui no podcast podendo falar para outras pessoas e compartilhando entre nós, mas que todo mundo vai poder ver. Sim. E a Rafa faz isso na internet. A internet é uma ferramenta de dar visibilidade, né? Eu gostei muito de ver seus conteúdos, porque eu vejo que você leva a sua arte para falar dos temas que você gosta de forma divertida. Você Sim. fala de capacitismo de forma divertida para mostrar para as pessoas que você é criativa. Então, me fala desse processo de fazer umas sketches com teatro, de falar que você pode estar aí nos lugares que você quiser. Então, nas redes sociais, eu posto aonde eu vou, aonde eu tô. E também falo um pouco da inclusão. Aí a gente também fala sobre capacitismo também, que eu falei aqui, né? Nossa, eu vou a vários lugares. Eu vou para academia, eu mostro para academia, eu indo no aula de teatro, eu saio, eu posso namorar, saio com olha, ainda mais por cima, eu saio com as minhas cunhadas, né? Cunhadas não, minhas irmãs. E também eu saio com meus irmãos. A gente sai pra balada, vai pro barzinho, vai nos lugares assim. Aí eu vou mostrando onde eu vou. Eu vou estar na festa, eu vou lá na festa, eu vou curtir com a minha família. Para mim é um compartilhamento para as pessoas, para eles entenderem, entendeu? A importância Que eles disso, podem em né? todos A esses importância. E Os nesses espaços lugares, sociais são para todos, né? Isso. para todos. Para todos. De Igual todas. teatro para todos. Eu amei esse nome. Adorei o nome do projeto, né? Teatro para Todos. Que coisa boa. Pois é. E vamos falar um pouquinho sobre a pedagogia sensível, centrada no aluno. Eu gosto muito de falar sobre isso, não só porque também sou docente, sou professora, mas porque falar de prática pedagógica é muito importante no mundo de hoje, né? No mundo contemporâneo, né? Eu trabalho com jovens universitários, né? A minha formação eu trabalho com estudantes universitários e o que eu tenho percebido, Arlen, é que a gente tem realmente que a cada vez mais utilizar de multirrecursos, Multirrecursos, né? concordo. E principalmente extrapolar tudo que é literário para além do literário, né? Lógico, tendo o literário como raiz, mas para além do literário, Para trabalhar além. filmes, Para audiovisual, para além. e enfim, todas as formas de expressão artísticas para se conectar com esse jovem, né? Eu gostaria de complementar a fala da Patrícia falando sobre o projeto que a Wally está fazendo, para ela contar um pouco sobre a mostra cultural. Que eu acho que tem muito essa convergência com tudo. Falando de HQ, falando de videogame, Sim. fazendo imersão e o protagonismo Sim. dos estudantes, escrevendo música, apresentando de forma Muitas vezes artística. são os próprios estudantes que me ensinam, tá? Ah, com certeza. Não tenho dúvida disso, porque isso agora acontece. eu estou numa competição de leitura e um dos critérios, olha, quem vai ler os 100 livros, quem vai chegar nos 100 primeiro, né? Nossa, E aí tem um legal. aluno lá do Colégio Fractal e eu tenho que reforçar que o Colégio Fractal acredita muito nesse projeto, né? Aderiu a esse projeto. Que bacana. Isso é uma coragem, né, muito grande, porque quando você acredita em um projeto que ultrapassa suas bordas, não é meu, não é de ninguém, é nosso, né? É um partilhar. E aí o Walter lê mangá.
Ele falou, professora, eu leio muito rápido. Eu falei assim, Walter, mas ao ler mangá, porque você tem que ler mangá de trás pra frente, né? Não é um livro que você lê assim, você lê do final, né? Nossa, é uma outra eu não perspectiva consigo. cultural, não é um HQ como a gente conhece, é uma outra estrutura, né, cultural japonesa. E aí ele falou, professor, eu leio, então, assim, é livro. Eu falei assim, é livro, é uma quebra de paradigma. Me ensina a ler, me ensina a como eu vou ter mais didática de leitura, mais rápido, uma leitura mais dinâmica, lendo mangá. Então, essa semana que vem a gente vai ter um clube do livro lá, e a gente vai falar sobre isso, sobre a leitura de mangá. Né? Então, assim, o Literarte, a Mostra Cultural do Colégio Fractal, parte sempre de um eixo temático, de uma situação problema, como eu falei. A gente escolhe obras em todas as linguagens. Filme, série, tá? HQ, literatura de romance, né? Nossa, prosa, lindo. verso, Nossa. música, tá? A gente costuma dizer que nós temos que entender o mundo que nos cerca. E para entendê-lo e podermos transformá-lo, nós temos que entrar nesse universo que são as manifestações. Porque o homem é um ser humano em um dado momento e lugar, em um contexto histórico, em que toda arte vai ser uma produção desse momento. Né? Então a gente discute sobre inteligência artificial na produção de arte, produz ou não produz, pode ou não pode, de que forma utilizar, né? Por exemplo, o nosso livro, né, de poemas que a gente produz com os alunos, o ano passado a gente conseguiu, para dar acessibilidade às pessoas, né, sem, né, capacidade de visão, a gente gravou em A as poesias. Ou seja, nos ajudou. Né? Foi um recurso, Então, né? é mais um recurso. Agora nós vamos usar RPG para nos prepararmos para a Assembleia da ONU que a gente está construindo. Né? Então, nós temos todo um conjunto de projetos. Então, é Clube do Livro, Clube de Imprensa. Depois eu quero convidar vocês. Né? Essa aqui foi uma revista que a gente produziu, uma revista toda clicável, eu imprimi só para vocês terem uma visibilidade. Todo de produção dos alunos a partir de leitura, né? Toda digital, toda interativa. A gente quer fazer ela híbrida agora. Hiperlinks, a gente quer fazer ela híbrida, né? Que a gente consiga ter ela digital e também. E assim, o leitor, ele não pode só ser leitor, ele tem que interagir com a leitura, né? Por exemplo, aqui em uma das nossas colunas, o que é que a gente coloca sempre? A gente coloca o QR Code e diz assim, ó, partilhe conosco. Né? Escreva também. Então, esse ano a gente quer fazer uma nova edição dessa revista. A gente tem livro produzido de poema, a gente tem debates regrados, júri simulado. Agora nós vamos ter um clube de debates, né? Uma novidade, muito bom. E o nosso clube de leitura, que lá não tem preconceito, lá não é para fazer uma prova, não é para fazer uma avaliação, é para formarmos. Né? Então a gente lê, sim, clássicos como Memórias Póstumas, mas a gente lê, por exemplo, a Biblioteca da Meia-Noite, tá certo? Que é literalmente uma obra fantástica, assim, maravilhosa. Então, é sem preconceito e para nos fazer humanos. Eu acho que isso é a didática da sensibilidade, né? É o que eu posso fazer para mudar a mim e fora de mim, usando as linguagens, né? Usando as linguagens. Olha, eu tenho relatos, né, assim, de momentos emblemáticos. E olha, essa coisa do professor ser andrógeno, né, é uma coisa que tem que mudar. Nós somos pessoas. Nós sentimos, nós sofremos, nós vencemos, nós lutamos, né, e com mulheres, mais ainda eu tenho um filho, né, que é cadeirante, é especial. Então, eu chego pro meu aluno e falo assim, olha, hoje eu não dormi, tô um pouco mais lenta, vocês me ajudam, vamos lá. Né? Já uma partilha, um respeito, a uma sensibilidade. Então, você que chegar... cabe num processo de humanização. E é importante. E é importante. Porque quando eu pegar um livro como... professora, isso, né? Olha, o livro extraordinário que eu quero te indicar. Nossa, já assistiu o filme, né? Pois agora você vai ler o livro. O livro extraordinário, né? Quando eu trabalho com os alunos... Nossa, faz parte da minha vida também. Não, assim, é um divisor. Eu li o livro na escola e assisti o filme na época da escola também. Nossa, e a gente debate sobre isso, sobre bullying, sobre modificação, sobre... Então é importante, né, a gente fazer a diferença. E eu acho que o mais importante de tudo que você está falando aí é justamente ter uma instituição de ensino que reconheça e que tenha coragem. Porque, assim, como educadora, a gente sabe que tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque...
coragem para mostrar, Para fazer diferente. para fazer diferente, né? Para Para reconhecer quando romper erra. barreira. E eu acho que e trabalhar dentro dessa captura do multimídia Uhum. e do aprendizado dentro do entendimento de que existe uma inteligências múltiplas e que Perfeito. eu aprendo pelo vídeo, você aprende lendo, ela aprende escrevendo, cada um Sim, trabalha sim. da forma. Eu acho que é maravilhoso isso, né? É. Então eu fico muito É feliz humano. em saber que em Goiânia tem uma instituição de ensino que apoia um projeto belíssimo como esse. Eu faço questão de ir lá Não, conhecer. vamos. Eu quero muito que vocês... Faço Eu quero questão. preparar essa roda de conversas Gente, lá, me tá? faz Nossa, Tá. eu vou adorar. Meu Deus, eu vou ficar muito Mas tem orgulhosa. algumas pessoas também que não entendem como tá lendo. Eu também, também entende tipo, no desenho. Por exemplo, quando Sim. eu leio já vendo a foto. Tipo, essa menina tá carregando uma flor, tá levando pra tal quem. Tipo, já entendo nas fotos, na personagens, assim, nas fotos. A imagem é conteúdo, a imagem, isso que eu ia imagem é texto também, ela tem linguagem, Sim, né? Não é texto, é. mas tem linguagem, transmite. E a gente, às vezes, tá atuando e não precisa falar, né? Só com a nossa expressão facial, Sim, a gente sim. tá No brava. facial, Sim. quando a gente tá brava, já mostra Como é que quando a gente tá brava, Rafa? É verdade. Feliz pra caramba. A gente tem que ter umas aulas com ela. É, né? você viu? Vamos lá Ai, fazer umas ai, aulas eu vou com a Rafa. adorar. As portas estão abertas pra vocês. Coisa Vou pegar boa. tudo, todas as dicas. A gente quer Bom, fazer gente, parte. o papo tá muito bom, mas eu quero agora fechar falando sobre futuro, né? Eu acho que eu quero terminar esse bate-papo maravilhoso, sabendo um pouquinho, querendo saber um pouquinho sobre perspectiva de futuro. Rafa, fala para mim, você como professora, como artista, como ativista, o que você gostaria de dizer para as meninas que sonham em seguir caminhos parecidos com o seu? Segue seus sonhos. Não desistam. Vai à frente, vai à luta. Erga a cabeça que vocês conseguem. Se as pessoas não se tentar derrubar, não acreditam. Eu sei que vocês são capazes, que vocês conseguem. E vai à luta. É verdade, né? Porque elas podem, é isso aí. Elas podem, na verdade, elas podem tudo. Porque nós somos capazes. Exatamente. Que coisa linda, Rafa. Que Linda. prazer te receber aqui. E que bom que a gente pode continuar compartilhando e aprendendo e estando junto em outras situações, né? Complementando essa pergunta da Patrícia sobre visão de futuro. Essa questão do bússola é justamente isso, porque a gente é uma coisa que todo mundo sabe, mas as autoridades às vezes parecem ignorar, porque tem tanto tempo que a gente está falando que a educação é o maior instrumento de transformação que a gente pode ver. A educação, ela promove inclusão. A educação, ela nos mostra que a gente pode realmente ter as nossas habilidades reconhecidas, porque muitas vezes você não está dentro de uma caixa que fala isso é ser inteligente, isso é ser bom. E você tem outras habilidades. E eu, lá com a Adli, com o Fractal, que é a escola que abraça esse projeto, eu acredito que acontece assim, porque é uma escola feita por professores. A gente se sente muito acolhido porque eles também têm essa missão no DNA, de educar. Isso. Então, eu gostaria de saber, dentro do Fractal, quais são os novos projetos e também no seu fazer mesmo. Eu sei que o Literarte, ele começou a ser construído por você lá atrás, ele passou por transformações, atendendo ali aos adultos, as pessoas até idosas que estavam dentro do EJA, querendo aprender, e lá elas foram vistas e teve a possibilidade de mostrar que elas são produtoras também. E você volta para esse mundo jovem e para esse mundo tecnológico e também abraça isso. Eu vejo que essa visão de mundo aberta está muito presente no seu trabalho. Então, que mensagem você deixa assim para os estudantes que estão com você? Eu tenho tantas mensagens dentro de mim e uma combina muito com o que a Rafa falou. Vai à luta, acredita. Você pode mudar seu pedaço, sua parte do mundo. Às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer tudo de uma vez, mas se você impactar uma vida que está do seu lado, já é fazer a diferença. Eu queria, assim, finalizar a minha fala com um trechinho de uma crônica da Eliane Brum, jornalista, que eu sou fãzaça. O texto dela
né, que é a história de um olhar, né, no livro A Vida que Ninguém Vê, e ela fala, eu me emociono muito porque eu me vejo como professora, como ser humano, como mulher, como mãe de uma criança, né, deficiente, né, como esposa, como cidadã. Ela fala que a gente precisa ter um olhar que enxerga, porque um olhar que enxerga é um olhar que transforma, é um olhar que inclui, é um olhar que ama, é um olhar que acolhe, não é? Então, a história de um olhar é isso. É a história de uma professora que ousou olhar para Israel, um rapaz deficiente, né? E incluiu ao ponto dele deixar de ser um pária para ser alguém que existia, para deixar de ser alguém que é invisível para ser visível. E as crianças que acolheram Israel, que tinham quase 30 anos de idade, né, passaram a ser crianças mais humanas, respeitosas, defendendo Israel, né, acolhendo Israel. E termina o texto, Eliane Brum, com aquela professora que estava desacreditada, com o olhar perdido. Ela se viu no olhar de Israel, Israel se viu no olhar dela, e ela percebeu que a história de um olhar tem a ver com você pode, sim, transmitir afeto, respeito, amor, e não é uma linguagem piegas, não é utopia. Eu acredito literalmente nisso. Eu acredito que todos os dias, na minha sala de aula, eu posso, sim, fazer a diferença, repartilhando o meu olhar com meu filho, as minhas dores, alegrias, dificuldades, a ideia de que a vida ela se compartilha, que se divide, né, conhecimento, mas também dores, amores, esperança. Então, a história lá no Fractal é uma história de resistência. Tá? A Eliane Brum fala isso. Nosso olhar tem que ser resistente. E ser resistente é ser um olhar sensível, né? Ser um olhar que olha para o outro como ser humano. Então, quando eu vou dar a minha aula, eu vou falar de trovadorismo. Trovadorismo está lá na Idade Média? Não. Ele está numa música que eu estou ouvindo hoje, né? No refrão, nessa coisa do estigma de uma mulher ali, que está estigmatizada, mas que hoje eu vejo ela estigmatizada em uma música. Tá na minha aluna, tá em mim, tá em você. Ou seja, não basta um conceito. Tá vivo. Tá vivo, é preciso ultrapassar essa ideia, né? E perceber isso, Giovana, tem muito projeto. Toda hora eu penso uma coisa a mais, né? Então, a Mostra Cultural eu quero te convidar para estar nessa mostra, é sobre cinema, né, sobre esse poder do cinema. A gente tinha escolhido, antes mesmo de ganhar o Oscar, né? Tá chique, né? E aí, vamos botar o filme que você participou, eu quero colocar ele lá na mostra, quero trazer você para falar. Ninguém seria fácil, né? Então, não. Chama não assim o filme, né? É. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil, vamos colocar. Nossa, E eu já quero te transmitir esse convite. Vocês vão amar, porque esse filme fala sobre capacitismo, né? Uhum. Que um diretor que não foi... que foi... Como posso falar? Ele não deixou a minha personagem, que é a Laura, né? Não deixou ela falar o texto dela. Mas aí depois a Laura conseguiu construir o olhar dele Olha pro outro aí. lado. Um olhar, olha aí. Vamos discutir esse filme lá. Adoro fazer discussão de filme. Com certeza, com certeza. E ainda mais com artista. Que privilégio. Com certeza que eu quero colocar esse filme lá. Não, mas... e assim, e só agradecer, gente. Agradecer demais a oportunidade dos nossos parceiros e dos nossos apoiadores culturais, dizer que elas podem estar aberto para novas parcerias sempre, né? Eu quero agradecer o nosso apoiador Praxis Hub, né, que é a nossa agência de marketing 360, que apoia muito esse projeto com as mulheres, e quero também fazer um agradecimento especial à Bioestética, que está conosco e que acreditou no projeto, de uma empreendedora, de uma mulher maravilhosa, que é a doutora Kelly Janaína, né, que está conosco, e estamos aí. Então, se você também acredita nesse projeto, se você gostou desse projeto, procura a gente, estamos abertos para novas parcerias sempre, né? E dizer que cada voz é única, cada mulher é única, e a diversidade das nossas experiências que nos tornam tão especiais, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer de coração
e dizer que eu fico muito feliz e que eu sou muito feliz com essa parceira Eu maravilhosa também. que me Tô vendo acolhe. vocês de mão Né? dadas. E é que, isso, e né? que Aí, ó, vocês eu acho estão que ela lá. novamente. Eu acho que ela ficou com inveja. Fiquei com inveja. Ai, não E falei. que privilégio nosso nos eternizar nela, que foi nossa aluna, né? Não é maravilhosa? Meu É, eu Deus, dá falo que- sentido à vida. Eu falo que a Giovana foi o meu presente. Olha aí. Ai, que lindo. Ela foi o meu presente desse ano. E eu quero dizer assim que eu fico muito feliz porque eu sei que esse projeto tem ganhado cada vez mais visibilidade e eu sei que cada vez mais a gente consegue chegar em mais e mais pessoas e esse é o nosso objetivo como Isso. comunicadoras, na é verdade? É verdade. E E é é muito isso. bom. Eu estar posso agradecer. Claro, meu amor, fique à vontade. Eu quero agradecer a vocês que me convidaram. Foi uma oportunidade incrível. E também eu quero agradecer a minha mãe, né, meu pai, a minha família toda que me apoiam sempre, que estão comigo, meus primos, meus amigos, sempre perto de mim, me apoiando. Eu fico feliz quando eu falo da família, eu fico emocionada. É muito bom, né? Ser amado e amar, né, Rafa? Ou se é. Não é? E eu quero falar uma coisa pra você, que fala pro seu filho, eu quero ser amiga dele, Você tem que que conhecer o ele Pedro Paulo. também, que ele também que consiga os sonhos dele. Vai conseguir, com certeza. Meu Deus, vou imitar ela, tenho que agradecer a vocês também, né? Ao Colégio Fractal, eu acho que a gente fazer parte de uma comunidade que é uma família, acho que é muito bom, né? E agradecer a todos os meus alunos e alunas que me permitem fazer parte da vida deles. Você, Giovana. Que alegria ser uma bichinha da Wide. Meu bichinho, minhas bichinhas, né? Agradecer a família, isso mesmo, viu? A gente tem que agradecer as pessoas que estão todos os dias Sempre conosco, perto meu da marido, meu filho Pedro Paulo, minha mãe, toda a minha família. Acho que nós somos muitas pessoas, né? Com certeza. E que bom que eu tenho mais vocês agora. Com Elas certeza. podem. Contem sempre Elas conosco. podem tudo, né? Tudo. Elas podem tudo. Como E ela- maravilhosas. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu costumo dizer que se te faz sentir, faz sentido. Então, eu espero que esse episódio tenha feito muito sentido na sua vida. E até a próxima, meus amores.